Vamos, pessoal, para mais uma videoaula, né? Para que vocês possam compreender as origens da psicologia. Agora nós vamos para uma abordagem mais empirista, né? Dentro da historicidade do que vem a ser da origem da psicologia e dos principais autores que abordaram essa construção da introdução do ensino da psicologia, né? E até o final do século XIX, a psicologia não existia como uma disciplina específica. Ela emergiu de duas tradições, né? Dentro de uma abordagem filosófica e também dentro de uma das ciências naturais. Os filósofos sempre estiveram interessados em compreender o significado da experiência humana, e muitos conceitos básicos da psicologia têm a sua origem na filosofia, né? E já as ciências naturais, o sucesso dessas ciências em desenvolver os experimentos para desenvolver aplicações baseada no princípio da causalidade levaram a psicologia a fazer o mesmo, né? Essa descoberta. Enquanto os filósofos do século XIX preparavam um caminho para uma abordagem experimental do funcionamento da mente, com experimentos de como a mente funcionava, os fisiologistas eles buscavam as mesmas respostas a partir de outro enfoque, procurando compreender os mecanismos corporais que estão na base dos processos mentais. Então, era uma busca incessante de compreender a mente humana, de compreender os mecanismos do corpo, como se processavam essas questões mentais, como se organizava a mente. No início, a psicologia ela procurou conciliar os pontos conflitantes de cada uma dessas abordagens e, com o tempo, porém, a psicologia ela alcança uma identidade própria. Dentro de uma abordagem histórica sobre o ensino, sobre a psicologia, o primeiro indício de um campo distinto de pesquisa, conhecido como psicologia, foi a adoção do método científico como um recurso para tentar resolver os problemas psicológicos. Durante esse período, manifestaram-se diversas indicações formais do que essa ciência começava a florescer. Então, a partir dos problemas evidenciados naquele dado momento histórico, adotou que buscou responder alguns questionamentos dentro de uma abordagem psicológica. Por exemplo, né? Como resolver esses problemas psicológicos que circundavam aquele contexto. Em 79, Hundit ele implanta o primeiro laboratório de psicologia no mundo. Então, em meados de 79, foi implantado, né, por Wilhelm Wundt, o primeiro laboratório de psicologia do mundo. Já em 81, Wundt, ele funda a primeira revista de psicologia dedicada principalmente aos relatos experimentais. Então, a partir dessa inserção, implantação do laboratório de psicologia, elaborou-se vários estudos que abordavam esses relatos experimentais para que pudessem compreender os processos psicológicos, de que forma eles se comportavam. Já Stanley, ele funda o jornal, né, American Journal of Psychology, é uma primeira revista da psicologia publicada nos Estados Unidos. Então, Stanley ele já veio fundar um jornal que tratava só dos artigos científicos que abordavam os conceitos da psicologia e tudo aquilo, toda a descoberta da psicologia nesse período. Já em 1892, foi fundada a Associação Psicológica Americana, a APA, né? Primeira organização científica e profissional de psicólogos. Em 1908, o psicólogo William
ele definiu a psicologia pela primeira vez como ciência do comportamento. Então, vocês perceberam que de 1879 a 1908, a psicologia ela foi emergindo a partir dos conceitos criados, a partir de estudos, experimentos, a partir de uma fundamentação para que a psicologia ela ganhasse essa fórmula de compreender como uma ciência comportamental, né? Então, o que caracteriza uma ciência? É o objeto de estudo em específico, a utilização do método científico. Ou seja, vocês estão na academia, agora vocês estão na universidade, na faculdade. Agora, tudo que você vai estudar, que você está lendo, os textos científicos que vocês estão estudando, ela parte de uma pesquisa experimental, uma pesquisa, são estudos, anos e anos de estudos para se comprovar a veracidade de todos esses textos, né? Esse arcabouço teórico que vocês estão tendo na faculdade. Então, o objeto de estudo da psicologia, ela só pode ter uma ênfase, um corpo definitivo a partir de um método científico experimental. Esse método científico, ele vai proporcionando diretrizes lógicas para avaliar as evidências técnicas elaboradas para verificar os seus princípios. Então, a ciência não significa que é só a ciência da natureza, aquilo que se ensina de primeiro ao quinto ano, mas a ciência de uma forma mais contextualizada, experienciada, estudada e fundamentada. Então, a ciência, do latim, scientia, né? Conhecimento, né? Que é o que conceitua como conhecimento, ela é um conjunto de informações sobre a realidade acumuladas pelas várias gerações de investigadores, depois devidamente validadas pelo método científico. Também se designa como ciência do processo de recolher e validar informações sobre a realidade. Certo? Então, a ciência, ela só ganha essa titularidade de ciência porque é testável, né? Ela busca, a partir de várias gerações, compreender o mecanismo. Como é que nós compreendemos a ciência lá, desde a Grécia Antiga até hoje? Tiveram estudiosos que buscaram responder a dada historicidade, responder os conceitos que foram criando, sendo abordados, para que a gente pudesse compreender hoje a ciência como ela se construiu. O método científico hoje é o que vocês estão vendo. Hoje vocês já estão na faculdade precisando escrever mecanismos científicos, né? Os artigos científicos, produções científicas, né? Então, vocês vão precisar publicar artigos científicos que vão ter alguma veracidade. E a ciência vem responder esse conhecimento, né? Então, o conceito de psicologia é a origem grega, logos e psique, né? Estudo acerca da alma e do espírito. Então, a psicologia ela é uma ciência que estuda o comportamento e os processos mentais, né? E os temas de interesse é o desenvolvimento, as bases fisiológicas do comportamento humano, a aprendizagem, a percepção, a memória, né? De que forma a memória falha, ou então de que forma a memória acumula como conhecimento, o pensamento, a linguagem, a motivação, a emoção, a inteligência, a personalidade, o comportamento anormal de determinada pessoa, o seu tratamento, de que forma que ela trata as pessoas, as influências sociais e o comportamento social. Então, observem como a psicologia ela aborda diferentes interesses, diferentes contextos, estuda comportamentos, processos mentais, de que maneira nós nos relacionamos a partir da emoção. Então, todos esses campos de estudo abordam dentro da psicologia. A psicologia ela vem abordando, ela é uma ciência que vai estudar todos esses mecanismos, né? E os subcampos da psicologia, aí existem os subcampos, né? Até chegar na psicologia da educação,
existe primeiro momento a psicologia geral, que ela busca determinar o objeto, os métodos, os princípios gerais e as ramificações das ciências, ou seja, ela visa trazer uma psicologia que ela engloba todo esse objeto de conhecimento voltado para a ciência, para a cientificidade dos processos mentais. A psicologia fisiológica, ela já abrange de forma mais acentuada o papel que eventos e estruturas fisiológicas desempenham no comportamento humano, né? Já a psicologia do desenvolvimento, que nós vamos estudar daqui para frente, a da aprendizagem, ela estuda o desenvolvimento ontogenético, isto é, as mudanças que ocorrem no ciclo vital de um indivíduo, né? Como é que o indivíduo se comporta de 0 a 3 anos, de 3 a 4 anos? Então, a psicologia do desenvolvimento, ela vem compreender esses processos de desenvolvimento humano. A psicologia jurídica, ela já aplica os conhecimentos da psicologia no campo do direito, né, compreendendo os mecanismos dentro de uma especificidade mais ampla do direito. A psicologia animal ou comparada, ela estuda o comportamento animal, com o objetivo de quê? De comparar o ser humano, ou melhor, de compreendê-lo e também buscar a compreensão do comportamento animal em si. Né? Existem aí várias testagens, né? A ciência estuda vários comportamentos dos chimpanzés, né? De que forma ele se iguala ao homem, de que forma ele consegue compreender algumas questões. Então, o estudo do comportamento animal visa responder também, compreender melhor o comportamento humano, né? Comparando ao ser humano e compreendendo, e também buscando a compreensão do comportamento animal em si. Já a psicologia social, ela investiga todas as situações que a conduta humana é influenciada e influencia as outras pessoas e grupos, ou seja, a psicologia social é que estuda, por exemplo, as redes sociais, né? O Instagram, como é que as redes sociais, elas influenciam na vida daquela pessoa positivamente ou negativamente, como é que as tecnologias educacionais podem influenciar no processo psicológico daquelas pessoas. A gente percebe aí vários adolescentes que passam horas e horas de frente ao computador, ao celular, em jogos ou em alguma rede social. Então, a psicologia social é a que vai fazer essa abordagem de situações da conduta humana, que é influenciada por grupos, por pessoas, né, por social, enfim. Psicologia diferencial, ela busca estabelecer as diferenças entre os indivíduos em termos de idade, classe social, raças, capacidade, sexo, suas causas e efeitos sobre o comportamento, além de procurar criar e aperfeiçoar técnicas de mensuração das variáveis e das variáveis consideradas. Então, essa psicologia diferencial, ela vem abordar de uma forma das diferenças entre os indivíduos, né, a classe social, estudar, enfim, todo esse contexto da diversidade humana, né? Psicopatologia. Então, essa vertente, ela procura estudar o comportamento anormal, as psicoses, a neuroses. Então, os psiquiatras, geralmente, eles trabalham com essas questões, né? Mais voltadas para a mente humana, como se comporta de forma anormal a mente humana. Já a psicologia aplicada ao trabalho, através de informações psicológicas, é possível viabilizar um maior rendimento do trabalho. Então, a psicologia aplicada ao trabalho já é voltada mais ao mercado de trabalho, né? Já a psicologia aplicada ao contexto da medicina, ela já vem auxiliar os profissionais de saúde em suas tarefas, diagnósticos, tratamento e prevenções de doenças, né? Certo, então, nós compreendemos todas essas psicologias para chegar, enfim, na psicologia da educação. A psicologia da educação, como foi falado no primeiro vídeo, né, ela concentra-se no estudo psicológico dos problemas cotidianos da educação, dos quais se derivam princípios, modelos, teorias, os procedimentos de ensino, os métodos práticos de instrução, de avaliação do professor, os métodos da pesquisa apropriados para estudar o pensamento, os processos afetivos dos estudantes, o processo cultural, social, complexo das escolas. Em resumo, a
psicologia da educação, ela estuda os processos de ensino e aprendizagem, como já foi falado. E ela aplica esses métodos e as teorias nos seus próprios métodos e teorias, dentro de um âmbito bem no contexto educativo, de compreender esses processos de ensino e aprendizagem e saber aplicar métodos que possam vir a Então, o termo escola de pensamento refere-se a um grupo de psicólogos que se associam ideológica a partir da ideologia de um pensamento mais amplo sobre a psicologia, às vezes geograficamente, ao líder de um movimento. Geralmente, os membros de uma escola, eles trabalham em problemas comuns e compartilham uma orientação teórica sistemática. No curso da História da Psicologia, desenvolveram-se diferentes escolas de pensamento, sendo cada qual um protesto efetivo com o que procedia. Cada posição procura deixar bem claro o que não é e como difere o sistema teórico antigo, ou seja, a ciência ela está sempre modificando, ela sempre busca uma veracidade, sempre uma verdade, ela vem se sobrepondo à outra. Nas escolas de pensamento, dessa construção da psicologia, da educação, dentro do contexto histórico, as diferentes escolas do pensamento, ela veio trazendo diversas abordagens, sempre deixando claro que não como se difere o sistema teórico antigo, mas sempre trazendo um mecanismo novo para a compreensão da mente humana. O estruturalismo, que foi uma das primeiras modalidades de pensar o método de uma análise praticado nas ciências do século XX, especialmente na área das humanidades. De um modo geral, o estruturalismo ele procura explorar as interrelações entre as estruturas mentais, né, através das quais o significado é produzido dentro de uma cultura. O estruturalismo ele vem definir a psicologia como a ciência da consciência ou da mente. Essa definição ela é definida por Rudnitz, né, que ele mostra que a mente seria a soma dos processos mentais. Esse estudioso, que é alemão, ele foi o primeiro psicólogo a tornar a psicologia autônoma em relação à filosofia, onde ele vem trazendo essa abordagem estruturalista de um contexto da psicologia, onde a mente ela é soma de todos os processos mentais. Então, ele diz que a mente é o que direciona o ser humano, né? Então, a mente é que estrutura o pensamento. Rudnitz e seus colegas eram chamados de estruturalistas, porque declaravam que as complexas experiências da mente eram verdadeiras estruturas, construídas a partir de estados mentais simples. Com que esses amigos trabalhavam, né? Eles trabalhavam sob uma premissa de que o primeiro trabalho dos psicólogos era explorar a estrutura da consciência e desenvolver leis de sua formação. Então, Edward afirmava que cada totalidade psicológica compõe-se de elementos. O objetivo da psicologia seria a tarefa de descobrir quais são os elementos mentais, o conteúdo, a maneira pela qual a mente se estrutura. Tixner, ele afirma que, embora o sistema nervoso não seja a causa da mente, ele pode ser utilizado para explicar. Então, vocês podem perceber que os estruturalistas, que são os primeiros estudiosos da mente humana, cada um veio formulando uma questão sobre a mente humana. Enquanto um dizia que ela é construída a partir de estados mentais, o outro já vinha aqui dizendo que a psicologia tinha a tarefa de descobrir que elementos mentais eram esses. Então, eles, a partir de um estudo estrutural, eles vinham concebendo a psicologia. E Tishner, ele considera que os elementos e as unidades que compõem o conteúdo da mente são as sensações, as imagens, as afeições, os sentimentos. A primeira abordagem por eles adotada foi a análise introspectiva e do introspeccionismo, que é o olhar para dentro de si, compreender os seus mecanismos estruturais de sua forma de pensamento.
Usa-se a introspecção, e hoje usa-se muito isso com a hipnoterapia, né? A questão da hipnose, ela usa ainda a introspecção, né? Para chegar ao conceito da sua mente, de que forma ela se estrutura. Então, através dessa observação treinada e preparada para garantir dois pontos essenciais de toda uma observação, a atenção e o registro do fenômeno. Certo. Então, os estruturalistas, os estruturalistas, eles estudavam como se estruturava a mente. E os funcionalismo, né? Então, houve outra abordagem no conceito de psicologia para compreender também esses processos psicológicos. Então, surgiu aproximadamente 20 anos depois do estruturalismo, né? O estruturalismo perdurou aí por 20 anos. Então, depois dele foi o funcionalismo. A escola era formada por psicólogos que estavam descontentes com essas fases estruturalistas. Percebam que a ciência, ela sempre chega com um novo estudo, uma variável diferenciada que se sobrepõe àquele conhecimento. Então, o funcionalismo eles já estavam, como diz aqui o texto, né, descontentes com esse estudo estruturalismo, então eles houveram a necessidade de estudar a funcionalidade da mente. Em vez de perguntar o que é consciência, como faziam os estruturalistas, eles perguntavam: para que serve a consciência, né? Então, sempre um estudo se sobrepõe a outras questões. Enquanto os estruturalistas perguntavam o que é a consciência, ele já para que serve, né? Então, considera que o objeto da psicologia é o ajustamento do organismo às demandas do meio em que vive. A psicologia deve estudar as funções adaptativas do comportamento e dos processos mentais, e não somente a sua estrutura e composição. Então, o funcionalismo ele já veio com uma nova configuração do que seria a consciência. O principal interesse da corrente funcionalista, dessa corrente teórica, residia na utilidade dos processos mentais para o organismo nas suas constantes tentativas de adaptar ao meio. O ambiente é um dos fatores mais importantes do desenvolvimento. Eram chamados funcionalistas porque pretendiam estudar o modo como os indivíduos usavam a experiência mental no ajustamento do meio. Os funcionalistas queriam saber como a mente funcionava e não como era estruturada. Os autores de destaque eram William James, né, o Angel. Então, eles procuravam um processo de aprendizagem. Então, como aquela mente ela poderia se habituar, né, se habituar àquela, por exemplo, a uma dada realidade. Então, porque os funcionalistas eles queriam saber como funcionava, né? Como era estruturada, eles já estavam cansados de saber. Então, como funcionava essa mente humana, né? De que forma os indivíduos eles usavam essa experiência mental para tal. Já o behaviorismo, então, se sobrepondo ao funcionalismo, surgiu o behaviorismo de Watson, né? O behaviorismo foi criado entre 1878 e 1958. E o John Watson ele foi considerado o pai do behaviorismo. Fazia a seguinte crítica contra o estruturalismo e contra o funcionalismo. Percebam que, mais uma vez, a ciência ela veio se sobrepondo a duas teorias que foram duas vertentes criadas de estudiosos, de correntes de estudiosos, que eram psicólogos, né? E sempre se estruturando e se sobressaindo ao outro. Já o behaviorismo com Watson, ele estudava o quê? Os fatos da consciência não podiam ser testados e reproduzidos por todos e observadores e treinados, pois dependiam das impressões, indissociacias, né? Idiosincrasias, eu sempre tenho dificuldade de falar esse nome, de cada pessoa, ou seja, o individual, né? As formas, as emoções do indivíduo. O Watson, ele tinha por objetivo fazer da psicologia uma ciência respeitável, como ciências físicas,
sentiu que os psicólogos deveriam estudar o comportamento observáveis e adotar métodos objetivos, né? Então, precisavam não só saber como se estrutura a mente, não só saber como ela funciona, mas observar o indivíduo, né? Para criar métodos e objetivos que pudessem intervir nessa construção social da mente. Então, os primeiros comportamentalistas aceitavam as seguintes teses: os psicólogos devem estudar os eventos ambientais, estímulos e comportamento observáveis e resposta. Então, para o behaviorismo, os psicólogos eles devem estudar estímulo e o comportamento observáveis, que são as respostas. A experiência é uma influência mais importante do comportamento, nas aptidões e nos traços do que é a hereditariedade. Então, a introspecção, ela deve ser abandonada em benefício dos métodos e objetivos, ou seja, a experimentação e a observação e testes. Então, ao invés de só compreender essa pessoa, ficar só olhando para dentro de si, ele devia ser, de acordo com o behaviorismo, estudado, né? O que se estimulava, qual a resposta daquele estímulo. Então, os psicólogos devem visar a descrição, a explicação, a predição e o controle do comportamento. O comportamento de animais inferiores deve ser investigado, justamente como o comportamento humano, pois os organismos simples são mais fáceis de estudar e compreender do que os complexos. Sempre o behaviorismo trabalhava com alguns conceitos, né? Eles trabalhavam com a questão do estímulo-resposta, até hoje utilizada por muitos professores. Ou vocês fazem atividades, ou o professor não dá a nota. Então, o estímulo é o que? Atividade. A nota é a resposta desse estímulo. Então, os behavioristas sempre trabalhavam com essa forma. Muitos professores trabalham dentro de um contexto ainda se negando que trabalha dessa forma, mas ainda é muito perceptível no contexto educacional. Já a Gestalt, o termo Gestalt em alemão significa forma, padrão e estrutura. Enquanto o comportamentalismo ele florescia na América, a psicologia da Gestalt crescia na Alemanha. A psicologia da Gestalt surgiu em parte como um protesto contra o estruturalismo, sobretudo contra a prática de reduzir experiências complexas e elementos simples. A psicologia da Gestalt, ela acreditava que as experiências traziam consigo uma característica de totalidade ou de estruturas, né? Então, ela se diferenciava desses contextos. Olha só, o que a Gestalt ela estudava? Era justamente como essas experiências complexas, elas podem ser complexas e simples ao mesmo tempo, né? Ela acreditava nessas experiências do visualizar, do visual. Olha só, nessa imagem, vocês olham uma taça, vocês observam uma taça, ou vocês observam dois rostos humanos? Então, era isso que a Gestalt, ela mexia com a mente, ela mexia com o visual, com a imagem, para estimular a mente a raciocinar. Ou a minha mente está me induzindo a ver uma taça, ou minha mente está induzindo a ver dois rostos, né? E nessa imagem aqui, você observa um velho tocando saxofone ou você observa um rosto, né? O que você vê? Então, a Gestalt, ela mexia muito com as imagens, mexia muito com a questão visual do indivíduo. E nesta imagem, o que vocês observam? Né? É uma senhora ou é uma velhinha? Né? Tem muita gente que vê uma velhinha nessa cena e muitas pessoas observam uma senhora. E aqui, o que vocês observam? Né? O cachorro é uma mão, o rosto é o que desse senhor? E essa senhora, né? Observem que essa ilusão que a mente traz, que a mente nos mostra, o que a gente permite que a mente trabalhe, é o que trabalha a Gestalt, né? A questão da percepção do que é. Enquanto o estruturalismo ele tentava estudar as estruturas mentais, o funcionalismo, como é que se funciona a mente,
o behaviorismo, o estímulo-resposta, a Gestalt ela trouxe a questão de como a mente fica complexa. Com a complexidade da mente, ela pode mexer nas nossas funções superiores mentais, né? Quantos rostos vocês enxergam aqui? Né? E isso é treino, né? Vocês vão ver imagens, várias imagens que elas mostram o que de fato tem e o que não existe. A nossa mente ela faz esse tipo de estruturação, né? O que nós vemos e percebemos está relacionado com a totalidade do campo de observação, ou seja, aquilo que a gente observa, né? Aquilo que a gente concentra. Então, a Gestalt, ela trabalha essas características. Levin, que é o estudioso que pôde direcionar os estudos da Gestalt, ele fala que o padrão global de uma experiência é mais importante do que suas partes na determinação do significado, ou mesmo na sua aparência. Então, a experiência, para ele, é mais importante, né? A experiência que nós temos de ter a visualização, uma taça ou rosto, essa experiência que nós temos, ele diz que é mais importante da determinação do significado, da aparência, ou seja, a gente se preocupa em compreender o que, de fato, é aquelas características daquela imagem, né? Pelo significado, às vezes, mas o que significa? A gente nem percebe o que significa aquela imagem, a gente quer saber que característica ela tem, né? Já a psicanálise, né, ela já veio sobre uma nova vertente de Sigmund Freud, né? Nem Freud explica, vocês já viram essa colocação. Os psicanalistas, eles procuraram enfatizar os processos mentais inconscientes, né? Ou seja, eles já começaram a trabalhar o inconsciente humano. Freud ignorou os problemas da consciência e direcionou seus esforços na compreensão, na descrição do que chamou o inconsciente. Então, este autor, ele defendia que este era a primeira fonte do conflito e desordem mental, e que era impossível estudá-lo pelos métodos correntes de introspecção e experimentação laboratorial. Então, Freud, ele já trouxe uma nova visão com relação ao estudo da mente. Ele trabalhou mais a questão do inconsciente, né? Ele fazia essa defesa nessas desordens mentais, que era impossível estudar a estrutura mental sem compreender o inconsciente humano. Então, para estudar esses fenômenos, Freud ele desenvolveu a técnica da psicanálise, baseada na interpretação das livres associações do pensamento e na análise dos sonhos dos pacientes. Já com o surgimento da psicanálise, representou uma ruptura radical, tanto no conteúdo quanto no método, dentro da vertente da psicologia. E, ao longo dos anos, essa abordagem psicanalítica, ela teve uma característica tormentosa, com muitas modificações, reunindo tanto os adeptos quanto desertores, né? Ou seja, a psicologia sempre foi uma vertente um ramo da ciência que tentou compreender a mente humana, como essa mente ela se estruturava. Ora, os estudiosos diziam que ela era de base estrutural, ora funcional, ora comportamental, e agora estuda sobre o inconsciente, né? O que está invisível, né? Aquilo que está por ser desvendado. E o surgimento da psicanálise, ela representou essa ruptura radical no estudo dentro da vertente psicológica, porque ele trouxe uma abordagem psicanalítica, né? Com muitas modificações dentro das abordagens psicológicas outrora estudadas. Então, pessoal, então vimos aqui todos esses mecanismos da psicologia e nós temos uma atividade para responder que vai estar colocada lá no Ava de vocês, tá bom? Eu recebo essa atividade até quarta-feira.
tá bom? Então, todos, por favor, respondam a atividade, ela vai estar disponível para que vocês respondam e devolvam ao ambiente até quarta-feira. A respeito deste assunto que nós abordamos aqui, tá bom? Então, até o próximo encontro, tá? Um abraço.